Programa Conversa Afinada. Oferecimento. Cervejaria Golem. Puro malte, sem frescura. Avenida Rui Barbosa, 482, Santa Terezinha. Telefone 32-3321-4960. No ar, mais um programa Conversa Afinada. Você está na RCW TV, rede de canais Web TV, diretamente dos estúdios Gospel Produções e Eventos, mais uma entrevista extraordinária. E hoje o assunto, eleições OAB, subseção, quarta subseção de Juiz de Fora. E está conosco, aqui nos ladeando, a doutora Cleusa Ribeiro dos Santos, que é a presidente da Chapa 2, e a sua vice-presidente, Vanessa Pereira Dias. Doutora Cleusa é advogada desde 1981, formada em Filosofia e Letras. É poeta e professora universitária. Foi a primeira presidente mulher da Comunidade em Execução Penal de Juiz de Fora. Foi presidente da Academia Luso-Brasileira. Foi presidente interina da Associação dos Portadores de Esclerose Múltipla. É membro da ESA, segunda mulher na história a desempenhar função de delegada na Delegacia Regional da DESG Juiz de Fora, empossada em 2012. Na área administrativa, advoga para os militares do Exército, Aeronáutica, Marinha, Polícia Militar, além da Justiça Militar Estadual e da União. Integra a comissão do OAB em Juiz de Fora. É palestrante da DESG em Belo Horizonte. É pós-graduada em Política, Estratégia em Processos e Direito Militar, Direito Empresarial e Direito Administrativo. Agrega outras várias frentes, trazendo experiência do Conselho da Cidadania. É delegada regional da Zona da Mata do Conselho Estadual de Justiça Arbitral e mestranda em Antropologia. Meus amigos, antes que iniciemos a nossa entrevista com a doutora Cleusa, o assunto é muito importante, a Ordem dos Advogados do Brasil. Eu quero deixar a todos que o direito que ela está gozando de estar falando diretamente com os advogados de Juiz de Fora, ele foi dado também ao oponente da doutora Cleusa, o senhor João Lourenço. Porém, ele recusou vir ao programa Conversa Afinada para um debate. Ainda assim, o convidamos para uma entrevista idêntica a esta. Ele mandou que os assessores de comunicação dele falassem conosco e até o presente momento não deu a mínima resposta. Eu quero deixar bem claro também o seguinte: se as eleições da Ordem dos Advogados do Brasil, quarta subseção, Juiz de Fora, Minas Gerais, ocorrer o mesmo fenômeno que ocorreu nas eleições presidenciais, governadores, deputados federais e estaduais no Brasil, a ordem é zerar, a ordem é a mudança. E eu espero que a revolução aconteça, que os advogados de Juiz de Fora saibam escolher o melhor candidato e que saibam escolher o candidato que não fuja a debates. O nosso muito obrigado pela compreensão. Doutora Cleusa Ribeiro dos Santos e senhora Vanessa Pereira Dias, boa noite. Boa noite, Desidério. Chegou bem? Chegamos bem. Boa noite a você e a todos da emissora, bem como aos espectadores desse programa. Perfeitamente, doutora Vanessa, fica à vontade. Boa noite, Desidério. Boa noite a todos. É com muito prazer que nós estamos aqui hoje. Perfeitamente. Eu quero deixar a ambas os agradecimentos da equipe do programa Conversa Afinada e dizer da nossa alegria e satisfação de as duas estar aqui para poder falar diretamente com os advogados numa eleição de suma importância para a vida republicana. Doutora Cleusa, eu gostaria de saber da senhora o seguinte: nós podemos chamar a chapa da senhora de chapa da revolução na OAB? Perfeito. É uma chapa totalmente revolucionária e pedido
a uma modificação do mesmismo. A instituição tem que passar por mudanças, ideias novas têm que serem inseridas e, principalmente, se pensar no profissional advogado como um todo, não apenas com a exclusão dos demais, porque somos todos iguais, daí o nome da chapa. A nossa chapa é Advocacia Ética e pela Igualdade. Então, nós temos que remanescer esse advogado que há muito está alijado da instituição e fazer com que ele volte, com que ele veja os seus direitos também defendidos. Perfeitamente. Eu faço a mesma pergunta, doutora Vanessa. Essa chapa pode ser considerada a chapa da Revolução? Sim, hoje nós somos 2 mulheres, né, candidatas. Não representamos só as mulheres, por óbvio, como a doutora Cleusa deixa bem claro quando nós conversamos, é preciso 2 polos para gerar, né, filhos. Então, somos hoje 2 mulheres, isso já demonstra uma revolução. Somos 2 advogadas com patamares de idade completamente diferentes. Eu sou formada há 10 anos e a doutora Cleusa há mais de 30, bem mais, né, doutora Cleusa? E somos, sim, uma chapa que veio para trazer mudanças positivas para todos os advogados de Juiz de Fora. Perfeitamente. Doutora Cleusa, eu gostaria de saber da senhora quando e por que surgiu o desejo de concorrer às eleições da OAB? Desidério, eu já faço parte da OAB, estou inserida no contexto advogada desde 1981. Então, eu venho passando por todas as modificações ocorridas na OAB, ocorridas na minha instituição. E há mais ou menos uns 10 anos, o pessoal vem me pedindo insistentemente para que eu assuma também uma postura na instituição, posto a minha experiência na gestão de outras atividades. E esse ano, como eu não estou vinculada a uma instituição que me proíba do ato político, né, de ser política, mas de não fazer política partidária, eu resolvi assumir essa empreitada. E vi que realmente estou assumindo no momento certo, no momento de modificação, no momento de total revolução das ideias, inclusive com relação às instituições de classe. Perfeitamente. Eu gostaria de saber da senhora também o que a senhora percebe, as propostas que a senhora tem por escrito, o que a senhora percebe hoje de maior carência para os advogados de Juiz de Fora atuarem como bons profissionais, não só mais eficazes? Benefícios para a profissão. Os benefícios para a profissão, eles vêm de encontro a esse anseio do advogado, no sentido de quê? De se atualizar. Hoje nós temos um sistema processual novo, um sistema processual que às vezes funciona e às vezes não funciona, que é o PJE, e recebi hoje mais uma reclamação que, se nós chegarmos onde nós queremos, e vamos chegar, que nós olhemos para o PJE. Tem advogado que tem o Apple, não tem condições de entrar no PJE, porque a estrutura do PJE, ela não aguenta essa evolução. Nós temos, para o advogado, uma atualização constante. Benefícios com relação à saúde, benefícios com relação à cultura, benefícios da própria fiscalização, o que está acontecendo, advogados estão morrendo. Qual é a assistência que a advocacia está dando para ele? Que a Ordem dos Advogados do Brasil, vou colocar Juiz de Fora, posto está concorrendo a Juiz de Fora. Então, as nossas propostas, com sentido a essa modificação, elas tangenciam a 5 itens, e dentro desses itens nós setorizamos. Setorizamos a cultura, setorizamos o benefício propriamente dito do exercício da profissão, setorizamos a OAB como uma estrutura, fiscalização, esporte e lazer e, fundamentalmente, saúde. Você sabia, Desidério, que nós tivemos 3 suicídios em 1917 em Juiz de Fora?
O que a entidade está fazendo com relação à saúde psicológica, à saúde mental desse advogado? Nós temos uma cartilha da OAB Nacional que ela fala sobre a necessidade de se vincular à saúde física e psicológica do advogado. Então, esse é um benefício que ele não está tocando tanto ao advogado mais experiente, mas aos jovens também que estão ingressando no mercado de trabalho. Porque a advocacia é uma situação de tensão constante. O advogado ele tem que ser psicólogo, ele tem que ser sociólogo e ele tem que ser causídico. Então, na aplicação da lei, ele busca pessoas vulneráveis. E nas pessoas vulneráveis, ele se envolve, porque não tem como você não se envolver na dor do social. Perfeitamente. Eu gostaria de saber da doutora Vanessa, a sua opinião, doutora Vanessa, porque eu deixei aqui bem claro, eu fui pessoalmente convidar o oponente dessa chapa para um debate, uma entrevista aqui, e ele se negou. Eu gostaria de saber, na ótica da senhora, o que a senhora pensa disso? Bem, Desidério, penso que talvez não queira haver um embate. Sinceramente, a motivação não me vem à mente. Eu não faço a menor ideia da razão de não vir contribuir, né, com a formação, até mesmo para as pessoas se basearem no voto, né? Eu acho que seria interessante ele vir debater com a doutora Cleusa os pontos, ou mesmo para uma entrevista, até para explicar os pontos, assim como nós estamos fazendo, que são interessantes para os advogados saberem na hora do voto, né? Perfeitamente. Doutora Cleusa, eu gostaria de saber da senhora, a senhora escreveu as propostas para a questão da infraestrutura. A senhora pode nos falar um pouco a respeito? Sim. A proposta de número 1 é com relação à sede e com relação à casa do advogado. A OAB, ela tem divisões em núcleos para atendimento pontual das necessidades do advogado. Mas ela não tem uma casa, um espaço, como foi feito no Rio, São Paulo. Ela não tem um espaço único onde possa ser convergido todo o profissional. E nós pontualizamos uma situação na sede, porque na sede ela tem um terreno contínuo que, nos fundos, nós pensamos em erigir a casa do advogado, sem ter prejuízo com a sede, sem prejudicar o estacionamento. Por quê? Porque nessa casa do advogado, os benefícios trazidos, inclusive ao advogado que vem de fora, será fantástico. Você vai me dizer, mas ficaria longe porque a OAB, o fórum é longe da casa do advogado. Mas o advogado, ele vai, cumpre o seu mistério no fórum e às vezes quer descansar, às vezes quer bater papo com um amigo. E o núcleo, ou estes núcleos, eles não oferecem essa liberdade. Você tem, eu até numa fala minha, particular, eu disse, eu parabenizo a diretoria atual pelo que eles construíram. Mas eu também vou dizer que cabe a nós a continuidade daquilo que foi feito, mas a inserção do que é novo. E mulher, para começo de assunto, não destrói nada que está construído. A mulher procura embelezar, ela procura adequar aquela situação à necessidade do momento, à necessidade média e à necessidade futura. Então, esta é uma proposta em termos da própria estrutura. O aumento de número de computadores. Sim, a OAB tem computadores, mas o que eu acabei de dizer para você, se esse computador está moldado a atender um PJE, cuja técnica não vou dizer arcaica, porque ficaria chato, mas ela já é um pouco velha, nós teríamos como buscar coisas novas para poder dar ao advogado uma condição melhor de trabalho. Tá? Aproveitamento da capacidade das salas ociosas na OAB. Nós não temos salas ociosas? Temos sim. Temos salas que você
converge o bate-papo, converge o trabalho, o advogado quer acabar aquela petição, ele não tem condição porque o outro está conversando. Por outro lado, não se tem como cercear a liberdade daquele advogado que vai à OAB para tomar um café, para bater um papo. E a disponibilização, eu acho que o fundamental é isso, a disponibilização da sala que tem na delegacia, que realmente é uma sala equipada, é uma sala boa, é uma sala aprazível, para os profissionais dedicados ao processo crime. Eles chegam à noite, ficam a noite toda e a sala fica fechada. Mas aí como seria feito? Nós teríamos que colocar um profissional? Não. Faça através da digital. Essa sala, os advogados cadastrados que trabalham em flagrante, que trabalham no processo crime, que tenha condição de, durante a tramitação processual e durante aquele tempo em que não há a colimação do flagrante, ele pode ficar ali, ele pode tomar um café, ele pode abrir um computador, ele pode ler uma lei, ele pode pegar um livro. Então, essa é a vantagem. O estudo da viabilidade e ampliação do horário do fórum. Horário do fórum de que jeito? A sala da OAB, ela funciona na parte da tarde. De manhã ela fica para a limpeza. Sim, mas e o advogado que trabalha no fórum na parte da manhã? Ele não entra na sala da OAB. Então, ele não tem condições sequer de satisfazer ou de resolver as suas necessidades fisiológicas. Não dá para ele ir ao banheiro porque a OAB está fechada. Digo isso porque eu já fui. Assim como a pessoa abriu para mim fazendo a faxina. Mas não é o momento certo. Perfeitamente, perfeitamente. Tá? Sim. Doutora Vanessa, eu gostaria que a senhora falasse também a respeito da proposta da chapa quanto à questão de cultura e esporte. Sim. Nós pensamos, né, que hoje o anseio do advogado é sempre se capacitar, seja ela culturalmente ou mesmo para a nossa profissão, né? E a gente verifica uma defasagem, às vezes, de uma oportunidade de fazer um curso de pós-graduação. E a proposta nossa é tentar trazer uma parceria com as faculdades para que haja uma adequação em termos de valores e horários, para que seja possível o advogado fazer essa pós-graduação tão desejada, né? Uma continuação da sua formação. Mesmo cursos de capacitação dos recém-chegados, porque hoje nós temos aí advogados novos, assim como eu hoje me considero nova, mas já fui muito mais recém-chegada do que eu sou hoje. E me falta, ao meu ver, uma OAB mais atuante para esses recém-chegados, no sentido de informar como que funciona um PJE, assim como para os mais antigos que não estão adaptados também a isso, mas mais para o recém-chegado, como que eu elaboro a minha petição, qual que é o acesso que eu tenho às informações que a OAB pode prestar ao meu favor, porque existem direitos que eu mesmo não sabia há 6 anos atrás, há 7 anos atrás. Eu deixei de receber alguns benefícios da OAB em razão do desconhecimento. Por quê? Porque na minha formação, quando eu peguei a minha ordem, não me foi feito um curso, não me foi explicado isso através de algum momento ali junto à OAB, que eu acho que não é só ir lá, entregar a carteira e falar tchau, agora você já pode advogar. Eu acho que aí tem que haver um procedimento da OAB junto a esse recém-chegado para ele se adequar à advocacia, efetivamente. Perfeitamente. Doutora Cleusa, saúde, esporte e lazer. Quais são as propostas da senhora para a OAB Juiz de Fora? Tratamento da saúde mental do advogado, inclusive com meios terapêuticos, foi o que eu disse no início, para os idosos, incluindo aí as gestantes. A Vanessa falou, ela teria direito a um benefício, a Vanessa é mãe, e ela não soube. Nós temos uma cartilha, como eu disse, da OAB Federal, com relação a esses tratamentos a serem dados. O advogado ingressante, ele não conhece todos os benefícios dados no setor saúde, ele não conhece todos os benefícios dados no setor da carência do ingressante.
o idoso é praticamente alijado. Ele não tem como se inserir no contexto, porque ninguém busca mostrar a ele o que a casa pode dar, o que a instituição pode dar em retorno à contribuição que ele fez a vida inteira. Tá? Nós tínhamos um atendimento médico no fórum. Foi tirado esse atendimento emergencial, está lá a placa no fórum. Mas não foi para lugar nenhum. E é nesse momento de trabalho que, às vezes, o advogado precisa por tensão, a advogada gestante, a advogada iniciante, o advogado que está começando. Porque, na maioria das vezes, é muito fácil para o iniciante esquecer um pouco que ele vai se desgastar. Mas se a instituição não disser para ele, você tem o benefício XYZ, ele não vai saber. Então nós vamos sim promover a volta desse atendimento médico emergencial que tanto necessita o advogado, tanto novo quanto o mais experiente. A adequação da Caixa de Previdência. Você sabia que a nossa Caixa de Previdência é uma das mais caras? Ela torna-se inacessível para o advogado, para qualquer um deles. A adequação dessa caixa, a ampliação da vacinação aos familiares. O que aconteceu muito na última vacinação é que o profissional levava a família não tem direito ele, advogado. Então, são uma série de benefícios que o advogado desconhece. No setor saúde, no setor esporte, no setor lazer. Pretendemos também, através de convênios, criar um setor de esporte. A Polícia Militar tem associação, a Polícia Federal, os magistrados, promotores. A OAB não tem um clube dela, a OAB. Um centro de convivência. Não tem não tem esse centro de convivência. Então, é isso que nós estamos nos propondo. Essa modificação radical em não se centrar o foco do advogado apenas no lazer festivo. Eu costumo dizer que a Caixa de Previdência do advogado, ela se perde em meio a atendimento de futilidades outras. Então, é isso que nós queremos, é isso que nós nos propusemos a fazer e é isso que eu vou fazer. Perfeitamente. A doutora Cleusa nos falou de um assunto muito importante, do qual os advogados são as maiores vítimas, que é a questão da hipertensão, né, doutora Cleusa? É muita pressão em cima do advogado, o advogado tem esse problema. Doutora Cleusa, como funcionaria a questão da fiscalização com a vitória da senhora? Sim, eu sou eu sou legalista e meio. Assim como é dado o benefício, é dada a cobrança. Hoje o advogado tem mais cobrança que benefício. Então, não se tange apenas a proteção das prerrogativas. O advogado faz parte de um contexto constitucional em que ele é função essencial. E como função essencial, nós temos que olhar também, e abraçado por mim como carta máxima, o respeito ao judiciário, judiciário ao advogado, servidores ao advogado e advogados aos servidores, judiciário e Ministério Público, e em outros setores também da vida profissional. Então, isso nós vamos buscar. É aquela maneira comportamental de tratar o outro como gostaria que o outro lhe tratasse. Então, essa fiscalização, ela será, sim, ela será ferrenha. Nós temos que estabelecer o respeito como profissionais, assim como nós também temos que respeitar os outros profissionais. A ética, quando entramos na faculdade, durante o período em que estamos na faculdade, ela é importante não só para o exercício da profissão, mas eu tenho que carregar esse comportamento ético no meu social,
porque é o social no qual eu atuo. É aquele social onde eu vou tirar a minha sobrevivência e vou dar o retorno da aplicação da lei. Então, será realmente essa fiscalização será feita. Perfeitamente. Eu quero fazer uma pergunta à doutora Cleusa. O seguinte, houve uma audiência pública na Câmara Municipal onde se tratava da questão de arrecadação, uma série de coisas. Eu só estou tocando no assunto porque a senhora falou de Caixa da Previdência. Sim. Né? E foi constatado lá nesta audiência pública que Juiz de Fora conta com 7.000 advogados e apenas 750 pagam o ISS-QN. A senhora que está concorrendo à eleição da 4ª subseção OAB Juiz de Fora, o que a senhora pode nos falar, nos alertar ou melhorar as condições do advogado no caso da vitória da senhora? Sim. A senhora, doutora Valência, à vontade. Essa discussão ela é antiga. Desidério, eu brigo com a prefeitura com relação a ISS-QN desde 2002. De 2002 e subsequente a outras legislações que apareceram. Em 2016, abracei o ISS-QN na minha campanha política, que não vem ao caso, porque nós não estamos aqui para falar sobre isso. E o doutor Dimas já vem também num trabalho incansável com relação ao ISS-QN. Até que, no ano de 2016, 17 e 18, a coisa eclodiu. Eclodiu por causa da subida dessa taxação de ISS-QN, que está fora de qualquer parâmetro nacional. Então, todos os advogados que estavam se sentindo prejudicados individualmente começaram a polvilhar movimentos para que essa solução fosse dada para o advogado, porque ao invés dele contribuir como contraprestação, ele estava sendo penalizado como profissional liberal. O que aconteceu? Nesse segundo momento de 2018, nós conversamos, eu, Dimas e uma outra advogada que serviu de intermediária no encontro, conversamos com um vereador e buscamos também a ajuda do conjunto. Qual é o conjunto? A OAB. E a OAB coadjuvou a este pedido, a esta busca. Tivemos uma audiência pública na qual foi escolhida uma comissão a fim de que se discutisse uma série de coisas que o ISS-QN, ele impõe uma cobrança, mas ele não nos dá um resultado. Essa fixação de alíquota toma por base o quê? Todo imposto advém de uma contraprestação. E nivelar por cima não resolve o problema. Vai haver essa defasagem, vai haver esse estado de penúria do advogado, porque o que fizeram hoje, pautando-se numa decisão do Supremo, que não é lei, diga-se de passagem, ela é plenamente discutível, para pegar o nome dos advogados inadimplentes, quer dizer, 700 têm o benefício de estar no paraíso e o resto está no limbo. Por quê? Com o apontamento do advogado no cartório de protesto, ele não pode comprar uma caneta, ele não pode comprar um lápis, ele não pode renovar o contrato da sala dele. Então, colocou-nos numa situação aviltante de penúria, para que se pode se nivelar e cobrar realmente uma taxa justa para que o advogado, aquele que não paga, ele possa contribuir. O mesmo está acontecendo. Nós, por exemplo, nessa eleição da OAB, a última listagem que foi passada, segundo o provimento 146/2011, que passa para nós, candidatos, a relação de advogados adimplentes, nós temos 2.590, 2.500 e pouco advogados adimplentes que vão votar. Quer dizer, eles vão externar a escolha
E o restante está sem pagar. Ainda somado ao ISS-QN. É muito grave a situação. Seríssima. Seríssima. Ou a instituição assume uma posição com relação a esses advogados, e nós continuamos a brigar com relação ao ISS-QN, que já tem uma proposta de solução. A Chapa 2 de Belo Horizonte, a qual nós apoiamos, ela tem uma ideia em termos de fixação, pagamento ou isenção desses honorários. Mas a prefeitura não pode fazer isso, por causa da lei de responsabilidade fiscal. Então, nós ficamos naquela situação. Se der na cabeça, se na cabeça dá, nós estamos perdidos. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Então, há necessidade de, pelo menos, solucionar esse problema. Tanto da OAB nessas eleições. A última eleição, a chapa vencedora, ela teve, sabe quantos votos, Desidério? 1.425 votos. A outra chapa, 1.200 e qualquer coisa. Muito afim de então, 7 mil. continuam os 2.000 advogados pagantes, sem a solução dos demais, vão ser suspensos da OAB. Mas isso seria a solução do problema de uma instituição cujo objetivo é cuidar dos interesses do advogado? Perfeitamente. Fica aí uma pergunta, né, para quem ousar a responder. Eu quero fazer uma pergunta agora à doutora Vanessa. O nosso tempo está acabando, mas eu acho que é de suma importância. Doutora Vanessa, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais aloca lá na Avenida Brasil, denominado Prédio da Pavan, a Justiça de Pequenas Causas. E quando o povo vai ali, e o advogado mais ainda prejudicado, encontra lá sua sala completamente aquém daquilo que o advogado necessita. A sala é pequena, a sala é completamente desconfortável. O advogado, quando tem que esperar o seu cliente, tem que esperar lá fora no corredor. Ele está pagando, né? Qual que é a proposta para melhorar isso? E a questão também de transporte do advogado. Então, alguns anos nós temos, relacionado ao transporte, nós temos a van, né? Que faz esse transporte. Particularmente, quase nunca consigo pegar a van por causa dos horários. Não é uma reclamação da senhora, é de diversos, até milhares de advogados. Isso, por causa dos horários. Eu acho que, assim, se vamos estudar a viabilidade disso também, né? Uma proposta nova, talvez duplicar essa van, por que não, né? E a questão da OAB, do fórum, eu já encontrei ela fechada. Já teve vezes, aí me disseram, saíram para o almoço, como? O advogado não tem hora para ir ao fórum, o advogado não tem hora para fazer uma urgência, tirar um xerox, isso não pode acontecer. Eu sinto muita dificuldade quando eu vou lá na questão do banheiro, porque é um banheiro único lá fora que fica fechado e que nós precisaríamos adequar aquela OAB também. Doutora, me perdoe interromper a senhora, mas é uma vergonha. Fique à vontade. É difícil para nós, principalmente as mulheres, que às vezes precisam de uma urgência maior, de ir ao banheiro. E assim, fica muito difícil para a gente ir ao banheiro lá de fora. Às vezes está ocupado, às vezes a gente tem uma audiência naquele momento e a gente precisa usar o banheiro muito rápido. Então, é uma coisa que a gente precisa adequar ao OAB lá do juizado especial para, se possível, e é bem pertinho do banheiro, talvez consigamos, né? Perfeitamente. Meus amigos, chegamos ao final de mais um programa Conversa Afinada. Estiveram conosco aqui nessa entrevista fantástica a doutora Cleusa e a doutora Vanessa. E nós lamentamos muito porque tem muita coisa a se discutir. Mas nosso tempo é pequeno, mas não iremos embora sem que antes os senhores ouçam os nossos internautas, os advogados de Juiz de Fora, as considerações finais da doutora Cleusa e logo após a doutora Vanessa. Fica à vontade, doutora Cleusa. Prezados espectadores, estamos aqui para trazer o novo, para trazer a união entre a experiência e a necessidade de luta. Queremos uma OAB modificada. Queremos uma OAB que atenda às necessidades do advogado. Leiam as nossas propostas, analisem a viabilidade dessas propostas a curto e a médio prazo. Temos 3 anos para cumprir o que estamos prometendo e eu vou cumprir.
Então, olhem, veja o que está trazendo para você em termos de vantagem e exercite o seu direito. Não opere apenas com a lei, busque também os benefícios que nós podemos dar a esta instituição que tantos serviços prestou e vem prestando à democracia desse país. Com vontade, doutora. Caros telespectadores, eu faço das palavras da doutora Cleusa as minhas e eu acrescento, jovens advogados que estão enveredando na seara do direito, assim como eu, já estive há 10 anos atrás e hoje ainda caminho, né, atrás, às vezes, de alguns, mas buscando conhecimento, buscando cada vez mais me adaptar ao direito, né? Peço a vocês que juntem-se com a gente nessa nova campanha, nessa nova OAB, rumo a uma OAB que abraça a todos e não só traz deveres, mas também os direitos, para que vocês saibam e possam exercê-los. Advocacia ética e pela igualdade. É o que buscamos. As doutoras esqueceram de passar para os nossos internautas, principalmente os advogados, o endereço eletrônico e o telefone de contato com as senhoras, por gentileza. Perfeito. No Facebook estamos no Cleusa Igualdade. No Instagram também. O nosso telefone, em termos de contato, e que temos reuniões 2 vezes na semana, terça e quinta, é 988218439. Sintam-se à vontade, apresentem as propostas, vamos lutar por uma OAB melhor, vamos lutar pelo advogado. O telefone da senhora quer falar, doutora? Sim, posso. É 98871-5625. Perfeitamente. Aos nossos internautas, o nosso muito obrigado e o nosso boa noite. Boa noite, doutora Cleusa. Boa noite, doutora Vanessa. Boa noite, Desidério, e muito obrigada. Sempre às ordens. Muito obrigada. O programa Conversa Afinada é mais uma produção da Gospel Vídeos.